Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me glória da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Continuação da leitura do Livro do Céu. Volume 1, trecho 32. Jesus Cristo começa a preparar Luísa para a união mística que havia prometido. Então, meu doce Jesus, não fazia outra coisa que me dispor para aquele matrimônio místico que me havia prometido. Isto se fazia ver, estando eu nesse estado, às vezes 3 ou 4 vezes ao dia, como lhe agradava, e às vezes era um contínuo ir e vir, me parecia um apaixonado que não sabe estar sem sua esposa. Assim fazia Jesus comigo, e às vezes chegava a me dizer: olha, te amo tanto que não sei estar se não venho. Sinto-me quase inquieto pensando que estás sofrendo por mim e que estás sozinha. Por isso vim para ver se tens necessidade de alguma coisa. E enquanto assim dizia, ele mesmo me levantava a cabeça, colocava seu braço atrás de meu pescoço e me abraçava. E enquanto assim me tinha, me beijava. E se era tempo de verão e fazia calor, de sua boca exalava um hálito refrescante. Ou bem tomava alguma coisa em sua mão e me abanava. E depois me perguntava: como te sentes? Não te sentes melhor? Eu lhe dizia: em qualquer modo em que se estás contigo, se está sempre bem. Outras vezes vinha e se me via muito fraca pelo contínuo estar naqueles sofrimentos, especialmente se o confessor vinha na noite, meu amante Jesus vinha e me vendo naquele estado de extrema debilidade, tanto que às vezes me sentia morrer, se aproximava a mim e de sua boca na minha vertia este leite, ou me colocava a seu lado e eu sorvia torrente de doçuras, de delícias e de fortaleza. Ele me dizia: quero ser exatamente teu tudo, e também teu alimento da alma e do corpo. Quem pode dizer o que eu experimentava, tanto na alma como no corpo, por estas graças que Jesus me fazia? Se fosse eu a dizê-lo, eu me estenderia demais. Recordo-me que às vezes, quando não vinha logo, me lamentava com ele, dizendo: ah, Santo Esposo, como me fizeste esperar, tanto que não podia mais resistir, me sentia morrer sem ti. E enquanto assim dizia, era tanta aflição que sentia que chorava. Ele compadecia-se todo de mim, enxugava minhas lágrimas, beijava-me, abraçava-me e dizia: não quero que chores, vi agora que estou contigo. Diz-me o que queres. Eu dizia-lhe: não quero outra coisa senão a ti, e só deixarei de chorar quando me prometeres que não me farás esperar tanto. E ele me dizia: sim, sim, te contentarei. Um dia, enquanto estávamos nisto, era tanta dor que eu não conseguia parar de chorar. Meu bom Jesus me disse: quero te contentar em tudo. Sinto-me tão atraído por ti que não posso deixar de fazer o que tu queres. Se até agora retirei tua vida exterior
e me manifestei a ti, agora quero atrair tua alma para mim, a fim de que onde quer que eu vá, possas vir junto comigo. Assim poderás desfrutar mais e estreitar-te mais intimamente a mim, o que não fizeste no passado. Trecho 33. Retrato que Luísa traça da beleza divina da Santíssima Humanidade de Jesus, tal como este aparece para ela. Uma manhã, não me lembro muito bem, creio que tinham passado cerca de 3 meses desde que comecei a estar continuamente na cama. Enquanto estava no meu estado habitual, veio o meu doce Jesus com um aspecto todo amável, como um jovem com cerca de 18 anos. Ó como era belo, com a cabeleira dourada e toda encaracolada. Parecia que encandeava os pensamentos, os afetos do coração. Sua fronte serena e ampla, em que se olhava como dentro de um cristal, se descobria infinita a sabedoria, a paz imperturbável. Ó como me sentia tranquilizar a mente. Meu coração, aliás, minhas próprias paixões diante de Jesus, caiu por terra e não se atreviu a me dar o mínimo incômodo. Eu acredito, não sei se estou errada, que não se pode ver a este Jesus tão belo se não se está na calma mais profunda, de tal modo que o mínimo assombro de intranquilidade impede ter uma visão tão bela. Assim, ao ver a serenidade de sua fronte adorável, é tanta a infusão de paz que se recebe no interior, que creio que não há desastre e guerra mais feroz que diante de Jesus não se acalma. Ó meu todo e belo Jesus, se por poucos momentos que te manifesto nesta vida comunicas tanta paz, de modo que se possa sofrer os mais dolorosos martírios, as penas mais humilhantes com a mais perfeita tranquilidade, parece uma mistura de paz e de dor. O que será o paraíso? Ó como são belos seus olhos puríssimos, cintilantes de luz, não são como a luz do sol, que querendo olhar, danifica nossa vista. Não em Jesus enquanto é luz, pode-se muito bem fixar o olhar, e só de olhar o interior de sua pupila, de uma cor celeste escura, ó quantas coisas me dizia. É tanta beleza de seus olhos que um só olhar basta para me fazer sair de mim mesma e me fazer correr atrás dele por caminhos e por montes, pela terra e pelo céu. Basta um só olhar para me transformar nele e sentir sair em mim algo de divino. Quem pode dizer a beleza de seu rosto adorável? Sua tez branca, semelhante à neve tingida de uma cor das rosas das mais belas. Em suas bochechas púrpuras descobre-se a grandeza de sua pessoa, com aspecto majestoso e todo divino, que infunde temor e reverência, e ao mesmo tempo dá tanta confiança, que quanto a mim jamais encontrei pessoa alguma que me desse ao menos uma sombra da confiança que dá meu amável Jesus. Nem em meus pais, nem nos confessores, nem nas minhas irmãs, assim. Esse rosto santo, enquanto é tão majestoso, ao mesmo tempo é tão amável. E essa amabilidade atrai tanto, de modo que a alma não tem a mínima dúvida de ser acolhida por Jesus, por quão feio e pecadora se veja. Belo é também o seu nariz afilado, proporcional ao rosto, graciosa é sua boca, pequena, mas extremamente bela, seus lábios finíssimos de uma cor escarlate. Enquanto ele fala, contém tanta graça que é impossível poder descrevê-lo. É doce a voz de meu Jesus, é suave e harmoniosa. Enquanto se expressa, sai de sua boca um perfume tal que parece que não se encontra sobre a terra. É profundo, de modo que penetra tudo. Sente-se descer pelo ouvido ao coração, e a quantos afetos produz. Mas quem pode dizer tudo? Pois é tão agradável que julgo que não se pode encontrar outros prazeres como os que se podem encontrar numa só palavra de Jesus. A voz de meu Jesus é potentíssima, é operante, e no mesmo ato que fala, faz o que diz. Assim é formosa sua boca, mas mostra mais sua formosa graça no ato de falar.
Então se vê seus dentes tão nítidos e bem alinhados, e exala seu sopro de amor, incendeia, resplandece e consome o coração. Belas são suas mãos, suaves, brancas, delicadíssimas, com seus dedos proporcionados, e os move com uma maestria tal que é um encanto. Ó como tu és belo, todo belo, ó meu doce Jesus! O que eu disse sobre tua beleza é nada, e mais, acho que disse muito desatinos. Mas o que queres de mim? Perdoa-me, é obediência que assim o quer. Por mim não me teria atrevido a dizer uma só palavra, conhecendo minha incapacidade. Trecho 34. Pela primeira vez, a alma sai do corpo, irresistivelmente atraída por Jesus, no sofrimento que nesse estado ele comunica à alma. Agora, enquanto via Jesus com o aspecto já descrito, de sua boca me enviou um sopro, que me investia toda a alma, e me parecia que Jesus me atraísse com aquele hálito, e comecei a sentir que a alma saía do corpo. Sentia-me realmente sair de todas as partes, da cabeça, das mãos e até dos pés, sendo esta a primeira vez que me sucedia. E dentro de mim comecei a dizer: agora, amor, o Senhor veio para me levar. Quando me vi fora do corpo, a alma teve a mesma sensação do corpo, com essa diferença, que o corpo contém carne, nervos e ossos. A alma não, é um corpo de luz. Portanto, senti um temor. Mas Jesus continuava a enviar-me esse alento e me dizia: se te causa tanta dor estares privada de mim, agora vem junto comigo, porque quero consolar-te. E Jesus tomou seu voo, e eu tomei o meu junto dele. Giramos por toda a borda do céu. Oh, como era bonito passear junto com Jesus! Agora apoiava a cabeça sobre seu ombro, e com o braço atrás de suas costas, e com a outra mão em sua mão. Agora Jesus se apoiava em mim. Quando chegávamos a certos lugares, onde a iniquidade mais abundava, ó quanto sofria meu bom Jesus, eu via com mais clareza os sofrimentos de seu coração adorável. Via-o quase desmaiar e lhe dizia: apoia-te em mim e faz-me partícipe de suas penas, pois não resiste minha alma ao ver-te sofrer sozinho. E Jesus me dizia: amada minha, ajuda-me que não posso mais. E enquanto assim dizia, aproximava os seus lábios aos meus e derramava uma amargura tal que sentia apenas mortais quando entrava em mim. Esse licor tão amargo. Senti entrar como tantas facas pontas, flechas que me trespassavam, de lado a lado. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz, e voltando a alma ao corpo, participava estes sofrimentos ao corpo. Quem pode dizer as penas? Só o próprio Jesus era testemunha, porque os outros não podiam mitigar minhas penas estando naquele estado de perda dos sentidos e esperando quando convinha ao confessor, porque também com a obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar. Quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos e não me restava mais que dar o último respiro, ou quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu me rirei dela. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximava de seu coração, e ó como me sentia voltar à vida. Depois de seus lábios vertiam um licor docíssimo, e assim se anuviavam as penas. Volume 2, trecho 32. 9 de junho de 1899. Jesus lhe faz ver as ofensas que recebe. Esta manhã, passei-a muito angustiada pela vista das tantas ofensas que fazia os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas, muito mais a de um menino recém-nascido, que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que é dos que mais clamam vingança diante de Deus, porém muito frequentemente se renovam estas cenas dolorosas.
Meu docíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada, e Jesus só me disse: Minha filha, une teus sofrimentos com os meus, tuas orações às minhas, assim diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis, e parecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Depois continuou a fazer-se ver outras vezes, mas sempre em silêncio. Seja sempre bendito, Senhor. Trecho 33, 11 de junho de 1899. Efeitos que receberão aqueles que se aproximarem de Luísa. Meu doce Jesus continuava a fazer-se ver pouquíssimas vezes e quase sempre em silêncio. Minha mente me sentia toda confusa e cheia de medo de perder a mim só e único bem, e por tantas outras coisas que não é necessário dizer aqui. Ó Deus, que pena! Enquanto estava nesse estado, assim que se fez ver, parecia que trazia uma luz. E desta luz saíam muitos balões de luz. E Jesus me disse: Tira todo o temor de teu coração. Olha, eu trouxe este globo de luz para colocar entre você e eu e aqueles que se aproximam de você. Aos que se aproximarem de ti com o coração reto e para fazer-te o bem, estes globitos de luz que saem penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e de graças celestiais e compreenderão com clareza o que faço em ti. Aqueles que vierem com outras intenções experimentarão o contrário, e por estes globitos de luz ficarão deslumbrados e confundidos. Assim fiquei mais tranquila. Seja tudo para a glória de Deus. Trecho 34, 12 de junho de 1899. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isso, meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que eu vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão tirar-me com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes, que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram, mas a Senhora Obediência não quer, e quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo Senhora, por si mesma se faz respeitar. Então continua a dizer: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo que a ensombrava. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que aproveitava uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela sim, mas com olhos indiferentes. Tantos mais eu, que não só devia ser olhada, mas identificada com meu doce Jesus, tinha necessidade daquela luz que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava como a luz do sol penetra o cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitastes primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me, muito mais, que devendo receber-te a ti, que és o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diversa de ti. Então Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim
Tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda retocada. Quem pode dizer o que operavam em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos santificados por aqueles toques divinos se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido de meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentes e de deleites. Depois disso, parecia que Jesus vestia minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas 3 virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus enviou outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Aparecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive a ti. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-la, dizendo: Dai-me os espinhos, ó Jesus. Eu sou pecadora. A mim me convêm os espinhos, não a ti, que és o justo, o santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: Quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu, porque sendo sua vítima como fui eu, não quero diferença alguma, e isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor. Eu disse-lhe: Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade. E Jesus, no entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com a maestria que encanta, em todo o seu agir não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Depois disto, viu ao confessor para chamar-me obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender, por isso o deixo em silêncio. Volume 3, trecho 32, 28 de janeiro de 1900. A mortificação. Continua o mesmo. Esta manhã Jesus me transportou para fora de mim mesma, e depois de tanto tempo, parece que vi Jesus com clareza. Mas me via tão má que não me atrevia a dizer uma só palavra. Nos olhávamos, mas em silêncio. Naqueles olhares mútuos compreendia que o meu bom Jesus estava cheio de amargura, mas não me atrevia a dizer-lhe que as derramasse em mim. Então ele mesmo se aproximou e começou a derramá-las, e eu não podia contê-las conforme as recebia, lançava-as por terra. Então ele me disse: O que você faz? Você não quer mais participar de minhas amarguras? Você não quer me dar mais alívio nas minhas dores? E eu, Senhor, não é minha vontade. Eu mesma não sei o que me aconteceu. Sinto-me tão cheia que não tenho onde as conter. Só um prodígio teu pode alargar o meu interior, e assim poderei receber as tuas amarguras.
Então Jesus me marcou com um grande sinal de cruz e derramou de novo. Assim parece que pude contê-las, e depois acrescentou: minha filha, mortificação é como fogo que faz secar todos os humores. Assim a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de um humor santificante, de modo que faz germinar as mais belas virtudes. Trecho 33, 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me senti um vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima de meu doce Jesus, e ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como o corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça tomando domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me como o corpo sem alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Assim Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Trecho 34, 4 de fevereiro de 1900. Desconfiança. Encontrando-me no estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu somo bem, esta manhã apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores e os mais belos agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida, e se não se lhe põe remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso do desalento. Apesar de tudo, isso eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma, e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha mente estava ocupada pensando que para mim era inútil esperar, como antes das contínuas visitas dele, suas graças, seus carismas, tudo para mim terminado. E ele quase me repreendeu, adicionou: o que você faz, o que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda? Que pensando que deve morrer não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em comerciar, nem em embelezar-se mais, nem por remédio em seus males? Não pense em outra coisa senão que para ela tudo terminou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança ponha todas as virtudes em perigo de expirar. Assim eu imagino ver este espectro de desconfiança, triste, murcho, medroso e todo trêmulo, e toda a sua maestria, não com a astúcia, não com outra astúcia, mas apenas com o medo. Conduz as almas para o túmulo. Mas o que é pior é que este espectro não se mostra como inimigo, porque então a alma poderia burlar-se de seu medo,
senão que se mostra como amiga e se infiltra tão docemente na alma, que se a alma não está atenta, parecendo-lhe que é um amigo fiel, que agoniza junto e chega a morrer junto com ela dificilmente saberá liberar de sua artificiosa maestria. Volume 4, trecho 32. 14 de novembro de 1900. A Rainha Mãe conforta Jesus, transporta-a para o purgatório. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesma e me pediu consolo às suas penas. Eu, não tendo nada, disse: meu docíssimo amor, se estivesse a Rainha Mamãe, poderia reanimar-te com o seu leite, porque eu não tenho outra coisa que misérias. Nesse momento viu a Santíssima Rainha e imediatamente lhe disse: Jesus sente necessidade de um alívio. Dá-lhe o teu docíssimo leite, para que fique aliviado. Então nossa amadíssima mamãe lhe deu seu leite, e meu amado Jesus ficou todo aliviado. Depois, dirigindo-se a mim, me disse: eu me sinto confortado. Também você se aproxime dos meus lábios e beba parte desse leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Assim eu fiz. Mas que pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus e que continha tanta que parecia uma fonte imensa, que embora bebessem todos os homens, não diminuiria em nada. Depois disso giramos um pouco pela terra, e em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesia que dizia: haverá uma guerra na Europa, e o que será mais doloroso é que será produzida por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso. Por isso não estou segura se acontecerá ou não, sendo os julgamentos humanos mutáveis e o que hoje dizem, amanhã desdizem. Depois transportou-me para dentro de um jardim, onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro junto ao pescoço, e me disse: minha querida, não me faça vê-las, senão sofreria muito. Também eu a abracei e, aproximando-me de uma dessas almas, disse: ao menos diga-me quem são. E ela respondeu: somos todas almas purgantes, e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. E se não morremos, é porque nossa alma não está sujeita a isso. Assim que sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma mínima parte de nossas penas, privando-os do que é necessário à manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Depois disso, o Senhor levou-me para outro lugar, e eu, sentindo compaixão por aquelas almas, disse: como, ó meu bom Jesus, virastes o teu rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficassem livres das penas e ficassem beatificadas. E ele: a minha filha, se eu me mostrasse a elas, como não estão de todo purgadas, não teriam podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-se entre meus braços, confundidas se teriam retirado, e não teria feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim. Disse isso e desapareceu. Trecho 33, 16 de novembro de 1900. Jesus tira-lhe o coração e dá-lhe o seu amor por coração. Esta manhã
Tendo recebido a comunhão, o meu adorável Jesus fazia ver todo o meu interior cheio de flores, como se fosse uma cabana, e a ele que estava dentro, a divertir-se e a satisfazer-se de tudo. Eu, vendo-o nessa atitude, disse-lhe: Meu docíssimo Jesus, quando tomará este meu coração para uniformizá-lo todo ao teu, de modo que possa viver da vida do teu coração? Enquanto dizia isto, meu sumo e único bem tomou uma lança e me abriu a parte que corresponde ao coração. Depois, com suas mãos o tirou e olhava tudo para ver se estava despojado e tinha as qualidades para poder estar em seu santíssimo coração. Também eu olhei e com minha surpresa vi impressa em uma parte a cruz, a esponja e a coroa de espinhos, mas querendo vê-lo pela outra parte e por dentro, porque parecia inchado, como se pudesse abrir-se, meu amado Jesus me impediu, dizendo: Quero mortificar-te, não deixando-te ver tudo o que derramei neste coração. Assim aqui, dentro deste coração estão todos os tesouros de minhas graças que humana natureza pode chegar a conter. Naquele momento encerrou em seu santíssimo coração, acrescentando: Teu coração tomou posse em meu coração, e eu por coração te dou meu amor, que te dará vida. E aproximando-se daquela parte, mandou 3 suspiros contendo luz, e tomavam o lugar do coração. E depois fechou a ferida, dizendo: Agora mais que nunca te convém fixar-te no centro de meu querer, tendo por coração só meu amor. Nem sequer por um só instante deves sair dele, e meu amor só encontrará em ti o seu verdadeiro alimento. Se encontrar em ti, em tudo e por tudo, a minha vontade, nela encontrará a sua satisfação e a verdadeira e fiel correspondência. E aproximando-se da boca, mandou-me mais 3 suspiros, e ao mesmo tempo derramou um doce licor que me embriagava. Então, como levado por entusiasmo, dizia: Olha, teu coração está no meu, assim que não é mais teu. E me beijava e me voltava a beijar, e me fazia 1000 finezas de amor, mas quem pode dizê-las todas? Parece-me impossível manifestá-la. Quem pode dizer o que sentia ao encontrar-me em mim mesmo? Só sei dizer que me sentia como se não se fosse mais eu, sem paixões, sem inclinações, sem desejos, toda abismada em Deus. Na parte do coração sentia um frio sensível em comparação com as outras partes. Trecho 34, 18 de novembro de 1900. A união do coração com o de Jesus faz passar ao estado de perfeita consumação. Jesus continua a ter o meu coração no seu coração, e de vez em quando se digne fazer-me ver isso, fazendo festa como se tivesse feito uma grande aquisição, e nestes dias encontrando-me fora de mim mesmo, na parte que corresponde ao coração. Em vez do coração, vejo a luz que o bendito Jesus me enviou naqueles 3 respiros. Depois, esta manhã, ao vir, mostrando-me o seu coração, disse-me: Amada minha, qual queres, o meu coração ou o teu? Se queres o meu, vais sofrer mais, mas deves saber que fiz isto para te fazer passar a outro estado. Porque quando se chega à união, se passa a outro estado, que é o da consumação. E a alma, para passar a este estado de perfeita consumação, tem necessidade ou do meu coração para viver, ou do seu todo transformado no meu. De outra maneira, não pode passar a este estado de consumação. E eu, tremendo toda, respondi: Doce amor meu, minha vontade não é mais minha, senão tua. Faz o que queiras e eu estarei mais contente. Depois disso, lembrei-me de algumas dificuldades do confessor, e Jesus, vendo meu pensamento, me fez ver como se eu estivesse dentro de um cristal, e este impedia fazer ver aos demais o que o Senhor operava em mim. E adicionei: Você só conhece o cristal e o que ele contém dentro para os reflexos de luz,
assim é para você. Quem traz a luz da crença vai tocar com a mão o que eu faço em você. Senão, você vai perceber as coisas naturalmente. Volume 6, trecho 32. 12 de abril de 1904. A paz é o maior tesouro. Esta manhã me sentia perturbada pela ausência do bendito Jesus. Então, depois de ter esperado muito, assim que o vi, me disse: Minha filha, quando o rio está exposto aos raios do sol, vendo dentro dele ver-se o mesmo sol que está no céu. Mas isto acontece quando o rio está calmo, sem que nenhum vento perturbe as águas. Mas se as águas estão agitadas, apesar de o rio estar todo exposto ao sol, nada se vê, tudo é confusão. Assim a alma, quando está exposta aos raios do sol divino, se está calma, adverte o sol divino em si mesmo. Sente o calor, vê a luz e compreende a verdade. Mas se está perturbada, embora tenha em si mesma, não sente outra coisa que confusão e perturbação. Por isso considera a paz como o maior tesouro, se deseja estar unida comigo. Trecho 33, 14 de abril de 1904. Se a alma dá a Deus o alimento do amor paciente, Deus dará o pão doce da graça. Continuando o meu estado habitual, mas sempre com imensa amargura em minha alma pela privação do bendito Jesus, o que no máximo vem quando já não posso mais, e depois de que quase estou persuadida de que não virá mais. Então, quando eu mal o vi carregando um cálice na mão, me disse: Minha filha, se além do alimento do amor me der o pão de sua paciência, porque o amor paciente e sofredor é alimento mais sólido, mais substancioso e tonificante, porque se o amor não é paciente, se pode dizer que é amor vazio, leve e sem nenhuma substância. Então pode ser dito que faltam as matérias necessárias para formar o pão da paciência. Portanto, se me deres este pão, eu te darei o pão doce da graça. E enquanto dizia isto, deu-me a beber o que estava dentro do cálice que tinha na mão, que parecia doce, como uma espécie de licor que não sei distinguir, e desapareceu. Depois disso, vi ao redor do meu leito muitas pessoas estranhas, sacerdotes, homens de bem, mulheres que pareciam que deviam vir ao meu encontro, e alguns deles pareciam dizer ao confessor: Dá-nos notícia desta alma, de tudo que o Senhor lhe manifestou, as graças que ele tem feito, porque nos manifestou o Senhor desde 1882 que escolhiam a vítima, e o sinal desta vítima seria que o Senhor a teria mantido sempre nesse estado como jovenzinha, tal como quando a escolheu, sem envelhecer ou mudar a mesma natureza. Agora, enquanto isso diziam, não sei como eu me via, tal como quando me deitei na cama, sem que tivesse mudado em nada por ter estado tantos anos nesse estado de sofrimento. Trecho 34, 16 de abril de 1904. Jesus e Deus Pai falam sobre a misericórdia. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo e vi uma multidão de povos, e no meio deles se ouviam rumores de bombas e explosões, e as pessoas caíam mortas e feridas. Os que ficavam fugiam para um palácio próximo, mas os inimigos atacavam-no e matavam-no com mais segurança do que aqueles que ficavam expostos. Então eu dizia entre mim: como gostaria de ver se o Senhor está entre estas nações para lhe dizer: tem misericórdia, piedade desta pobre gente. Então eu virei e girando novamente, e eu o vi com um pequeno menino, mas pouco a pouco estava crescendo, até que ele chegou à idade perfeita. Então eu me aproximei e lhe disse: Amável Senhor, não vê a tragédia que acontece? Não queres fazer mais uso da misericórdia? Talvez queiras ter
Talvez queiras ter inútil este atributo que sempre glorificou com tanta honra a tua divindade encarnada, fazendo com ela uma coroa especial à tua augusta cabeça, adornando-te uma segunda coroa tão querida e amada por ti, como são as almas? Agora, enquanto isso dizia, ele me disse: basta, basta, não vá em frente. Você quer falar de misericórdia e da justiça, o que faremos? Já o disse e repito, é necessário que a justiça tenha o seu curso. Portanto, tenho repetido, não há remédio, e para que me deixar nesta terra, quando não posso aplacar-te mais e sofrer, eu em lugar de meu próximo? Sendo assim, é melhor que me faças morrer. Enquanto eu estava nisto, via outra pessoa por trás das costas de Jesus bendito, e disse-me quase acenando-me com os olhos: apressa-te a meu Pai e vê o que te diz. Eu me apresentei toda trêmula, e ele me viu e disse: que queres que venha a mim? E eu, bondade adorável, misericórdia infinita, sabendo que tu és a mesma misericórdia, me pediste misericórdia, misericórdia para as tuas próprias imagens, misericórdia para as obras criadas por ti, misericórdia não para os outros, mas para as tuas próprias criaturas. E ele me disse: então a misericórdia que você quer? Mas se você quiser verdadeira misericórdia, a justiça, depois de ter desabafado, produzirá grandes e abundantes frutos de misericórdia. Então, não sabendo mais o que dizer, disse: Pai infinitamente santo, quando os servos, os necessitados, se apresentam aos patrões, aos ricos, se são bons, se não dão tudo o que é necessário, dão-lhe sempre alguma coisa. E eu que tive o bem de me apresentar ante ti, dono absoluto, rico sem termo, bondade infinita, nada queres dar a esta pobrezinha do que te pediu? Não fica acaso mais honrado e contente o patrão quando dá o que quando nega o que é necessário a seus servos? Depois de um momento de silêncio, há agregado: por amor de ti, em vez de fazer por 10, farei por 5. Dito isto, desapareceram, e eu vi em mais partes da terra, e especialmente na Europa, multiplicar guerras civis e revoluções. Volume 7, trecho 32, 21 de julho de 1906. A reta intenção purifica a ação. Tendo chegado por pouco tempo, o bendito Jesus disse-me: minha filha, todas as ações humanas, mesmo santas, feitas sem uma intenção especial para mim, saem da alma cheia de trevas, mas feitas com reta e especial intenção de me agradar, saem cheias de luz, porque a intenção purifica a ação. Trecho 33, 27 de julho de 1906. Na cruz, Jesus dotou as almas e as desposou a ele. Esta manhã fez-se ver meu adorável Jesus abraçando a cruz, e eu pensava interiormente quais tinham sido seus pensamentos ao recebê-la. E ele me disse: minha filha, quando recebi a cruz, abracei-a como o meu mais amado tesouro, porque na cruz dotei as almas e as desposei comigo. Agora, olhando a cruz, sua altura e largura, eu me alegrei, porque via nela os dotes suficientes para todas as minhas esposas, e nenhuma podia temer não poder casar-se comigo, tendo eu em minhas próprias mãos na cruz o preço de seu dote, mas com esta única condição, que se a alma aceita os pequenos donativos que eu lhes envio, os quais são as cruzes, como penhor de que me aceita por esposo, o desposório é formado, e faço-lhe a doação do dote. Mas se não aceito os donativos, isto é, não se resignando à minha vontade, fica tudo anulado. E apesar de que eu queira dotá-la, não posso, porque para formar um esponsal se necessita sempre a vontade de ambas as partes. E a alma não aceitando os donativos significa que não quer aceitar o noivado. Trecho 34, 28 de julho de 1906. A audácia da alma, Jesus a defende.
Continuando meu habitual estado, por breve tempo veio o bendito Jesus, e eu, assim que o vi, o detive e o abracei, mas tão forte como se quisesse encerrá-lo em meu coração. Enquanto eu estava aqui, eu via pessoas ao meu redor dizendo: como é ousada, você tem muita confiança. E quando se trata com confiança, você não tem a estima e o respeito que você deve ter. Eu me senti envergonhado ao ouvir isto, mas não podia fazer de outra maneira. E o Senhor lhes disse: só se pode dizer que se ama, se estima e se respeita um objeto quando se quer torná-lo próprio. E quando não se quer torná-lo próprio, significa que não o ama, e portanto não se lhe tem estima nem respeito. Como por exemplo, se se quer conhecer se alguém ama as riquezas, falando delas, vê-se que as tem em grande estima. Respeita as pessoas ricas, não por outra coisa, mas porque são ricas. E todas as riquezas gostaria de as fazer suas. Se em troca não as ama, ao só ouvir falar delas se aborrece, e assim por todas as outras coisas. Então, em vez de criticá-la, merece elogios. E se me quer fazer seu, significa que me ama, me estima e me respeita. Volume 8, trecho 32, 29 de março de 1908. As almas pacíficas são o deleite de Deus. Esta manhã, ao ver o bendito Jesus, parecia-me que trazia um manto negro, e aproximando-se, parecia que me punha sob o manto, dizendo: assim envolverei as criaturas, como debaixo de um manto negro. E desapareceu. Eu fiquei preocupada pensando em algum castigo, e lhe pedia que regressasse, porque não podia estar mais sem ele, mas como zangada pelo que tinha visto antes. Depois de muito esperar, veio, trazendo uma taça cheia de licor, e me deu a beber e depois adicionou: minha filha, as almas pacíficas comem em minha mesma mesa e bebem de minha taça. E o divino arqueiro não faz mais que flechá-las continuamente, e nenhuma flecha falha, todas ferem a alma amante. E a alma definha, e o divino arqueiro continua lançando suas flechas, as quais ora a fazem morrer de amor, ora lhe restituem nova vida de amor, e a alma de seus tiros de dardos para ferir quem a feriu. Assim que a alma pacífica é o deleite e o entretenimento de Deus, enquanto as almas turvas, turbulentas, se o divino arqueiro lhes envia suas flechas, elas falham e ele fica amargo. E estas almas formam o jogo e o gosto diabólico. Trecho 33, 5 de abril de 1908. Tudo que contém a Rainha Mãe tem seu princípio no Fiat. Continuando a minha condição habitual, encontrei-me fora de mim mesma dentro de um jardim, no qual vi a Rainha Mãe sentada sobre um altíssimo trono. Eu ardia pelo desejo de subir até acima para lhe beijar a mão. Enquanto me esforçava por subir, ela veio ao meu encontro me dando um beijo no rosto. Olhando para ela, via como um globo de luz, e dentro daquela luz estava a palavra Fiat. E dessa palavra desciam tantos diversos e intermináveis mares de virtude, de graças, de grandezas, de glória, de alegrias, de belezas, e de tudo o que contém nossa mãe, nossa Rainha Mãe. Assim que tudo estava radicado em aquele Fiat. E do Fiat tinha o princípio todos os seus bens. Ó Fiat onipotente, fecundo, santo, quem te pode compreender? Eu me sinto muda, é tão grande que não sei dizer nada, por isso ponho o ponto. Então eu a olhava maravilhada e ela me disse: minha filha, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat. Eu não me movia nem sequer para um respiro, para um passo,
nem nenhuma outra ação senão o fazia dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo. E isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humanos, senão divinos. Então, quanto mais a alma está unida, fundida com a vontade de Deus, tanto mais se pode dizer santa, tanto mais é amada por Deus, e por quanto mais amada, mais favorita, porque a vida dessa alma não é outra coisa que a reprodução da vontade de Deus. E poderá não amá-la se for ela mesma? Assim não se deve olhar o muito ou o pouco que se faz, mas sim é querido por Deus, porque o Senhor olha mais o pequeno fazer, se é segundo sua vontade, que o grande sem ela. Trecho 34. 8 de abril de 1908. A divina vontade é contínua comunhão, como saber se um estado é vontade de Deus. Estava aborrecida por não poder receber a comunhão todos os dias, e o bom Jesus, ao ouvir-me, disse: Minha filha, não quero que nada te dê incômodo. É verdade que é grande receber a comunhão, mas quanto dura a união estreita da alma comigo? No máximo 1/4 de hora. Por isso, a coisa que mais te deve importar é desfazer completamente a tua vontade na minha. Porque para quem vive da minha vontade, a união estreita comigo não é só de 1/4 de hora, senão sempre, sempre, sempre. Assim que minha vontade é contínua comunhão com uma alma, portanto, não uma vez por dia, mas todas as horas, todos os momentos, é sempre comunhão para quem faz a minha vontade. Agora, tendo passado dias amargos pela privação do meu sumo e único bem, pensando e temendo que meu estado fosse uma ficção, estar na cama sem nenhum movimento, sem nenhuma ocupação, esperando a vinda do confessor e sem meu habitual adormecimento, me angustiava e martirizava tanto que me fazia adoecer pela dor e pelas contínuas lágrimas. Muitas vezes eu implorei ao confessor para me dar permissão e obediência de que quando não estivesse adormecida e Jesus Cristo não se comprasse em me participar como vítima um mistério de sua paixão, eu pudesse me sentar na cama segundo o meu costume e me dedicar ao meu trabalho de tecelagem. Mas ele continua e absolutamente me proibiu. É mais, acrescentou que este meu estado, embora com a privação do meu sumo bem, devia considerar-se como estado de vítima pela violência e dor na dita privação e pela obediência. Eu sempre obedeci, mas continuamente o martírio do coração me dizia: e não é esta uma ficção? Onde está o seu adormecimento? Onde o estado de vítima? E você, o que sofre dos mistérios da paixão? Levanta-te, levanta-te, não faça simulações. Trabalha, trabalha, não vês que este fingimento te levará à condenação? E tu não temes? E não pensas no tremendo juízo de Deus? Não vês que depois de tantos anos não fizeste outra coisa senão cavar um abismo do qual não sairás em toda a eternidade? Ó Deus, quem pode dizer o tormento do coração e os cruéis sofrimentos que me atormentam a alma? Oprime-me e me lançam-me num mar de dores, mas a tirania e a obediência não me permitiu nem sequer um atum de minha vontade. Seja feita a divina vontade que assim dispõe. Enquanto estava nesses tormentos cruéis, esta noite, encontrando-me em meu estado habitual, via-me circundada por pessoas que diziam: reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma glória e honra de São Francisco de Paulo, e ele lhe trará algum alívio aos seus sofrimentos. Então eu os rezei, e assim que os terminei, apareceu o santo me trazendo um pequeno pedaço de pão, me deu dizendo: coma-o. Eu comi e senti-me fortificada, e depois disse-lhe: amado santo, gostaria de te dizer alguma coisa. E ele, com toda afabilidade, dize: que queres dizer-me? E eu:
Temo tanto que o meu estado não seja a vontade de Deus. Olhe, nos primeiros anos desta doença, acontecia-me a intervalos. Sentia que Nosso Senhor me chamava porque me queria vítima. E ao mesmo tempo sentia-me surpreendida por dores e feridas internas, tanto que externamente parecia como se tivesse tido um acidente. Por isso temo tanto que minha fantasia produzia estes males. E o santo? O sinal seguro para conhecer se um estado é vontade de Deus é se a alma está disposta a fazer diversamente, se soubesse que a vontade de Deus não fosse mais aquela. E eu, não ficando convencida, acrescentei: querido santo, não te disse tudo. Escuta. As primeiras vezes foi a intervalos, mas desde que Nosso Senhor me chamou à imolação contínua, já vão 21 anos que estou sempre na cama. E quem te poderá dizer as vicissitudes? Às vezes parece que me deixa, me tira o sofrimento, que é meu único e fiel amigo em meu estado. E eu fico destroçada sem Deus, sem o sustento do meu sofrer. Por isso as dúvidas, os medos de que o meu estado não é a vontade de Deus. E ele toda doçura. Repito-te o que te disse antes. Se estás disposto a fazer a vontade de Deus, se a conhecesses, teu estado é de sua vontade. E como eu sinto na alma, que se conhecesse a vontade de Deus com toda clareza, estaria disposta, à custa de minha própria vida, a seguir seu santo querer. Por isso fiquei mais tranquila. Seja sempre dadas as graças ao Senhor. Volume 9, trecho 32, 23 de março de 1910. O viver na divina vontade é mais que a mesma comunhão. Encontrando-me em meu habitual estado e lamentando-me por suas privações, apenas como de fugido veio e me disse: minha filha, te recomendo que não saia de dentro de minha vontade, porque minha vontade contém tal poder que é um novo batismo para a alma, e mais que o mesmo batismo, porque nos sacramentos há parte de minha graça. Em troca, em minha vontade, estar toda a plenitude no batismo, é removida a mancha do pecado original, mas permanecem as paixões fraquezas. Na minha vontade, destruindo a alma, o próprio querer, destrói as paixões, as fraquezas e tudo que é humano, e vive das virtudes, da fortaleza e de todas as qualidades divinas. E ao ouvir isto, dizia entre mim: dentro de pouco dirá que sua vontade é mais que a mesma comunhão. E ele acrescentou: certo, certo, porque a comunhão sacramental dura poucos minutos. A minha vontade é comunhão perene, antes é eterna, que se eterniza no céu. A comunhão sacramental está sujeita a obstáculos por doenças, por necessidades ou por parte de quem a deve administrar. Enquanto a comunhão de minha vontade não está sujeita a nenhum estorvo, só para que a alma a queira, e tudo está feito. Ninguém pode impedir-lhe um bem tão grande, que forma a felicidade da terra e do céu. Nem os demônios, nem as criaturas, nem minha onipotência. A alma é livre. Ninguém tem direito sobre ela neste ponto da minha vontade. Por isso eu a insinuo. Quero tanto que a tomem minhas criaturas, que é a coisa que mais me importa, que mais me interessa, todas as outras coisas não me interessam, nem mesmo as coisas mais santas. E quando obtenho que a alma viva de minha vontade, me sinto triunfante, porque encerro o maior bem que pode haver no céu e na terra. Trecho 33, 10 de abril de 1910. Preparação e agradecimento na comunhão. Escrevo para obedecer, mas sinto que me parte o coração pelo esforço que faço. Mas viva a obediência, viva a vontade de Deus. Escrevo, mas tremo e não sei o que digo. A obediência quer que escreva algo sobre como me preparo e como agradeço a Jesus bendito na comunhão.
Eu não sei dizer nada, porque meu doce Jesus, vendo minha incapacidade e que não sou boa para nada, faz tudo por si mesmo. Ele prepara minha alma e Ele mesmo me fornece o agradecimento e eu o sigo. Agora o modo de Jesus é sempre imenso e eu junto com Jesus sinto-me imensa e como se soubesse fazer alguma coisa. E se Jesus se retira, eu fico sempre como a tola que sou, a ignorante a má. E é exatamente por isso que Jesus me ama tanto, porque sou ignorante e porque nada sou e nada posso, mas sabendo que a qualquer custo o quer receber, para não fazer-se uma desonra ao vir em mim, senão numa honra, prepara Ele mesmo minha pobre alma, me dá suas mesmas coisas, seus méritos, suas vestes, suas obras, seus desejos, em suma, todo si mesmo. E se for necessário, também o fez a Mãe Santíssima, o que fizeram os santos, porque tudo é seu. E eu digo a todos: Jesus, faz-te honrado ao vir em mim. Mãe, Rainha minha, santos anjos, todos, eu sou pobre, pobre. Tudo que é vosso, ponha-lo no meu coração, não para mim, mas para a honra de Jesus. E sinto que todo o céu concorre para me preparar. E depois Jesus desce em mim e me parece vê-lo todo contente ao ver-se honrado por mesmas coisas. E às vezes me diz: bravo, bravo, a minha filha. Como estou contente, quanto me agrado. Onde quer que olhe em ti, encontro coisas dignas de mim. Pois tudo que é meu é teu. Quantas coisas belas me fizeste encontrar. Eu sabendo que sou pobre, pobre, que nada tenho feito e nada é meu, alegro-me pelo contentamento de Jesus e digo: menos mal que Jesus pensa deste modo. Basta que tenha vindo e isto me basta. Não importa que me tenha servido de suas mesmas coisas. Os pobres devem receber dos ricos. Agora é verdade que permanece em mim alguma lembrança disto ou aquilo, do modo como Jesus me prepara na comunhão. Mas estas recordações não sei reunir juntas e formar uma preparação e um agradecimento. Falta-me a capacidade. Parece-me que me preparo no próprio Jesus e com o próprio Jesus faço o meu agradecimento. Trecho 34, 24 de maio de 1910. Quem vive no alto, no querer divino, não está sujeito a mudanças. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me ser verdadeiramente inútil. Não sabia pensar nem em pecados, nem em friezas, nem em fervores. Todas as coisas olhava de um mesmo modo. Sentia-me indiferente a tudo. De nenhuma coisa me ocupo senão só do querer santo de Deus, mas sem ansiedade, na mais perfeita calma. Então eu disse entre mim mesma: que estado é o meu? Eu tinha pelo menos o pensamento de meus pecados, e ainda parece que estou contente. Ó santo Deus, que desgraça é a minha! Enquanto dizia isso, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, aqueles que vivem no baixo, respirando o ar que todos respiram, estão obrigados a sentir as diversas mudanças dos tempos. Isto é, o frio, o calor, a chuva, o granizo, os ventos, a noite e o dia. Mas quem vive no alto, onde o ar termina, não está sujeito a sentir essas mudanças de tempo, pois aqui não há outra coisa que perfeito dia, e não sentindo essas mudanças naturalmente, não tem nenhum pensamento sobre eles. Assim acontece a quem vive no alto, e só de ar divino, sendo meu ser não sujeito a mudanças, sempre igual, sempre pacífico e em pleno contentamento. Que maravilha que quem vive em mim, de meu querer e de meu próprio ar, de nenhuma outra coisa se dê pensamento. Então você gostaria de viver baixo, como vive a generalidade, ou seja, fora de mim, de ar humano, de paixões e etc.? Volume 10, trecho 32, 12 de outubro de 1911. Ele fala dos castigos. Continua a fazer-se ver por instantes.
mas em atitude de atrair tanto o meu querer para ele, que me sentia quase como se eu quisesse o castigo. Que pena, parece que me fez sofrer um pouco, dizendo-me: as coisas serão graves. Este teu pequeno sofrer serve para te contentar e para manter a minha palavra de perdoar em parte. E eu, obrigado, Jesus, mas não estou contente. Espero vencer-te e acalmar-te, porque pelas notícias que se ouvem da guerra, parece que a Itália vence. Assim, vencendo a Itália, não se chegará mais a esse ponto de que os estrangeiros possam invadi-la. E Jesus, a minha filha, como se engana. Permitirei que os primeiros triunfos os seguem, e o inimigo tramará a sua derrota. As coisas não se resolvem ainda. Os triunfos que dizem são sem combater, por isso sem segurança. E eu, viu Jesus alegre, me acalme-te. E ele, minha filha. Trecho 33, 14 de outubro de 1911. O todo está no amor. Como é escasso o número daqueles que fundem sua vida toda no amor. Meu sempre amável Jesus se fazia ver como querendo dormir dentro de mim. E eu, distraindo, lhe disse: Jesus, que fazes? Não é tempo de dormir, os tempos são tristes e é preciso muita vigília. Ou o que queres fazer? Aconteceu hoje alguma coisa grave? E Jesus: deixa-me dormir, porque sinto necessidade disso. E tu repousas junto comigo. E eu: não, Senhor, tu sofres muito e te é necessário repouso, eu não. E ele: então eu durmo e você detém o peso do mundo, para ver se o faz. E eu disse: certamente que por mim não o farei, mas juntamente contigo o amor não é para ti mais do que o repouso? Eu quero te amar muito, muito, mas com seu amor, para poder te dar o amor de todos. Com o amor te aliviarei toda a dor, te farei esquecer todos os desgostos, suplicarei a tudo que as criaturas deveriam fazer. Não é verdade, Jesus? E ele: é verdade o que tu dizes, mas o amor também é justo. Ó, quão escasso é o número daqueles que fundem toda a sua vida no amor. Te recomendo, minha filha, faz conhecer a todos aqueles que possas que o todo está no amor, a necessidade do amor, e que tudo que não é amor, ainda que sejam coisas santas, em lugar de fazê-los caminhar para frente, os fazem ir para trás. Sua missão seja ensinar a verdadeira vida de amor, que é onde está todo o belo das criaturas e tudo mais belo que me podem dar. E eu, quanto é preciso para fazê-los compreender isso? A alguns parece estranho que tudo esteja no amor, e que amando, o amor assume o compromisso de fazê-los semelhantes a ti, que és todo amor, mas farei tudo o que puder. Nisso via Jesus que queria retirar-se, e eu: não me deixes, agora que estamos falando de amor, queres retirar-te? O amor te agrada tanto, mas depois de um pouco desapareceu. Acrescento que no dia 11 tinha dito a Jesus: ou me terás na cruz, ou te terei na cruz. E como Jesus me tinha feito ver que ele levava um caixão todo preto sobre as costas, ele todo curvado debaixo daquele caixão me disse: este caixão é a Itália, não aguento mais carregá-lo. Sinto-me esmagado sob seu peso. E parecia que, levantando-se, o caixão cambaleava e a Itália recebia uma terrível sacudida. Trecho 34, 15 de outubro de 1911. Pede a Jesus que queime a todos em amor. Esta manhã o bendito Jesus se fazia ver queimando-se de amor. O fôlego que lhe saía era tão ardente que parecia que fosse suficiente para queimar a todos de amor, se o quisesse. Então lhe disse: Jesus, meu amor, como é ardente teu alento. Queima a todos, dá amor a todos, especialmente àqueles que o querem.
E ele: queima tu a todos aqueles que se aproximam de ti. E eu: como posso queimá-los se eu não estiver queimada? E naquele momento parecia que queria falar de castigos, e eu: quer te comportar como impertinente. Agora não, depois se pensará nisso. Então parecia que os santos rogavam a meu doce Jesus para ver se podiam me levar com eles ao céu. E eu: olha, Jesus, como são bons os santos que querem me levar com eles. E você não quer que não seja, não, não que você não seja bom, mas não é bom comigo porque você não me leva. Oh, como todos são cruéis, crueldade maior que esta não se pode dar, que me querem ter atado à terra. Jesus se retirou, deixando-me amarga. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós.